Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita fé, de muita paz, de muita esperança, e principalmente de muita coragem, para que possamos continuar no caminho do bem, nesses dias tão difíceis. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa que eu precisei trocar a palestra, porque a palestra que eu havia combinado simplesmente sumiu do meu computador, sumiu, desapareceu. Eu revirei aqui, não está. Eu faço no Sway, que é online. Todas as outras palestras estão no Sway, menos aquela. Não vamos nos aborrecer. Então, eu não, né? A espiritualidade deve ter escolhido, porque assim, ó, tinha 15 palestras, menos aquela. Aí, creio eu que a espiritualidade me disse, não, então pega a última, foi a que eu fiz segunda-feira no Amor e Caridade. Então, é essa. Jesus, o médico das almas. Talvez seja o que nós mais estejamos precisando ouvir. A gente não sabe. Queridos amigos, por que precisamos tanto do médico das almas nesses dias tão difíceis? Todos nós sabemos que nós estamos em transição planetária. Estamos saindo do mundo de provas e expiações, estamos indo para um mundo de regeneração. O que significa isso? Que está ocorrendo literalmente o que Jesus Cristo nos avisou que iria ocorrer: a separação do joio e do trigo. Ficarão no mundo de regeneração o trigo. Para quem não sabe, todos os mundos têm 5 etapas. Mundos primitivos, depois segunda etapa, provas e expiações, que é o nosso. Terceira etapa, regeneração. Quarta etapa, mundos felizes. E última e quinta etapa, mundos celestes. Tudo no universo evolui, inclusive os planetas. O nosso planeta já foi a primeira fase, primitivo. É provas e expiações e está no auge da transição planetária, está a caminho, quase chegando para se tornar regeneração. Quem ficará no mundo de regeneração? Todos que queiram ser trigo. Todos que queiram de coração se melhorar. Tudo no universo é sintonia. Quem estiver sintonizando com a vontade real, não a vontade fantasiosa, a vontade real de se regenerar, a sintonia estará sintonizando com o mundo de regeneração. Fica. Quem não desistir do mal, da guerra, do roubo, da trapaça, da falta de ética, das destruições de vidas, de seres, de educação, quem não desistir dessas maldades, não estará sintonizando com regeneração. Então não ficará. Irá para um planeta provavelmente primitivo, para lá continuar a sua evolução, porque tudo no universo é evolução. Para lá, num planeta primitivo, continuar a sua evolução. Vai ajudar os irmãos primitivos em outro planeta a inventar a roda, a carroça, a plantação e etc. Grace, quem vai fazer a separação do joio do trigo? Eu vou dar 3 ou 4 opções para vocês e vocês vão me responder. Quem vai separar o joio do trigo? Opção A, Deus. Deus vai ficar lá.
Joio, trigo, joio. Opção 2, Jesus vai ficar separando. Opção 3, os bons espíritos vão ficar separando. Opção 4, cada um de nós decidirá se vai ser joio ou vai ser trigo. O que vocês acham? Qual é a opção? Cada um de nós. Olha que beleza! Isso que é pessoas que realmente estudam, é isso mesmo, gente. A separação do joio e do trigo é feita por nós. Quando nós decidimos amar, perdoar, servir, ser melhor, trabalhar o nosso mau humor, trabalhar a nossa língua, trabalhar os nossos pensamentos, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar as nossas atitudes, estamos escolhendo ser trigo. E a separação vai ocorrer automaticamente, conforme as nossas escolhas e vibrações. Mas por que é tão difícil? Porque apóstolo Paulo já dizia: aquele que eu quero ser ainda não sou, e aquele que eu não quero ser ainda sou. Porque temos raízes muito profundas no nosso passado. Muito profundas. Passado onde, por ignorância, por infantilidade, escolhemos atitudes erradas. Destruímos famílias, destruímos vilarejos, fizemos a noite de São Bartolomeu, colocamos pessoas em fogueiras, achamos que o poder era eterno, e quando a gente desencarnou, a gente verificou que só o poder eterno é de Deus, tudo aqui é passageiro. Então lidamos equivocadamente com poder, com dinheiro, com beleza, com sentimentos dos outros. E temos então um passado para regenerar, para recuperar, para refazer, para reconstruir. Somos todos habitantes do planeta Terra, somos todos acidentados da alma. Por fora, ninguém vê, ninguém sabe. Por dentro, só a gente sabe o tamanho das nossas feridas, das nossas mazelas. E algumas feridas e mazelas nem nós sabemos direito o tamanho, porque a espiritualidade amiga nos cobre com um esquecimento temporário do passado, para que a gente possa, com saúde mental, refazer, recuperar e reconstruir. Porque se lembrássemos de todas as cacas que a gente fez, a gente não teria condições de sair da cama, e aí não ia adiantar nada, a gente não ia conseguir refazer. Acidentados da alma é o texto psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que é o primeiro texto que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar 2 textos: Acidentados da Alma e depois um texto de Amélia Rodrigues. Ô, meu filho, faz isso com a mamãe não. Opa, oi. Aqui, isso, obedece a mamãe, bonitinho. Muito obrigado. Obrigado, querido. Bom, esse texto, gente, ele foi tirado do livro Estude e Viva. O nome do livro já é fantástico, né? Estude e Viva. Quer dizer, estude, compreenda
E depois execute. Estude e viva. E então, capítulo 17, gente, é acidentados da alma. E começa assim, Emmanuel. Compadece-te dos caídos em moléstias ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Muitas vezes aquela pessoa difícil de conviver, aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa que está sempre azeda, aquela pessoa que você dá bom dia e ela responde assim, mas eu não sou meteorologista para saber se o dia é bom. Não é? Muitas vezes essa pessoa é um acidentado da alma. Todos nós somos, mas alguns, a mazela, a ferida é maior. Além da posição de necessitados, pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na afeição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Ai, fulano chegou, misericórdia. É esse fulano que precisa de mais carinho, mais acolhimento, mais atenção. Para que ele possa começar a perceber que ele pode trabalhar as suas feridas internas. Porque, queridos amigos e amigas, cada um de nós é que vai curar essas feridas da alma. Cada um de nós. A gente pode ajudar a colocar o algodão com bálsamo na ferida dos outros, tratando bem, acolhendo, ajudando, dando conselhos, sendo amoroso, sendo paciente, sendo tolerante, sendo exemplo. Mas cada um precisa decidir curar-se, porque muitos de nós não querem curar-se. Como assim, Grace? Quem que é acidentado da alma, cheio de ferida na alma e não quer curar? Muitas vezes a pessoa gosta da posição de vítima. Ai, porque eu sou um coitadinho. Ai, porque o meu pai me abandonou. Ai, porque minha mãe me abandonou. Ai, porque... Ai. Aí aquela posição de coitadinho, a pessoa se acomoda como vítima, que a gente sabe que nas leis de Deus existe uma lei de causa e efeito. E por mais difícil que sejam as situações, ninguém de nós é vítima. Nada acontece por acaso. E nada, absolutamente nada acontece se nós não atraímos pela lei da atração, por termos algo relacionado com aquela situação, que a gente precisa reparar, resgatar, refazer, compreender. Então, muitas vezes, a gente não quer trabalhar as nossas feridas, porque dá trabalho, porque a gente tem que mudar, porque a gente tem que decidir ser trigo, porque a gente vai precisar trabalhar o perdão, porque grande parte dos acidentes da alma que nós temos são mágoas não trabalhadas. Mágoa da vida, mágoa de algumas pessoas, mágoa de algumas situações, e que vão ficando lá empoeirando, e aí começa a infeccionar tudo lá dentro, e por fora a gente está lindão, banho tomado, batom, brinco, ó, beleza. Por dentro
aquela ferida. Continua Emmanuel. Surgem pessoalmente, bem postos, estaleando exigências ou formulando complicações, no entanto, basta às vezes, trazem o coração sobre provas difíceis. A gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe como está o coração daquela pessoa. A gente não sabe o quão doente aquela pessoa está. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas. Contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise. Mas, em muitos casos, são enfermos do espírito, que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. Nós sabemos que tem vários graus de obsessão, mas tanto a obsessão simples quanto o fascinado tem dificuldade de aceitar que está sendo obsediado. O que fica claro é aquela obsessão, né, que a gente chama por possessão. Aquela que a pessoa em praça pública ajoelha, entrega flores, faz declaração de amor. Aquela está clara. Mas muitas vezes o fascinado está convencido que ele está com toda a razão e fazendo muita bobagem. Mas muita bobagem. Obsessão simples. A pessoa não vigia, não ora, não faz evangelho no lar. E a obsessão simples muitas vezes vai avançando. Por que Jesus pediu primeiro vigiai e depois orai? Vigiai e orai. Vigiai a mente, vigiai as atitudes, vigiai as escolhas, vigiai a palavra, vigiai os sentimentos e orai. Muitas vezes a pessoa esquece e a obsessão vai tomando conta. Infelizmente, muitas vezes essa pessoa está nas tramas inconscientes, precisa de tratamento na casa espírita, evangelho no lar, palestra espírita, passe e mudança de vibração. Como é que cura a obsessão? Às vezes as pessoas chegam no centro espírita e dizem assim: tira esse espírito daqui. Não dá, não, senhora, não tem como. A sua mudança de atitude, a sua mudança mental, a sua mudança de escolhas dentro de casa vai fazer com que o espírito ou queira ser tratado, e aí ele fica no centro espírita para ser tratado, ou se afaste. Não tem espírito obsessor, gente, que aguente uma música edificante em casa, que aguente uma palavra, uma palestra edificante. Situação está difícil? Música edificante, palestra edificante. Está trabalhando? Está fazendo alguma coisa em casa? Deixa uma palestra, vai escutando, vai fazendo. Não tem obsessor que aguente. Ou ele pede para ser tratado e elevado, ou ele diz: não aguento mais esse clima de palestra e ó. Né? Então a cura da obsessão depende de nós, das nossas escolhas dentro de casa. Evangelho no lar é importantíssimo. Prece ao acordar, prece antes de dormir, prece quando tem vontade de falar mal dos outros. Não, Senhor, pelo amor de Deus, chega de falar mal dos outros, né? Água na boca,
Então a gente vai mudando de atitude e o obsessor não aguenta essas mudanças. Ou ele se convence que ele também precisa se tratar e ele é acolhido, ou ele diz, não, vou perturbar outro, porque esse aqui não estou aguentando mais perturbar. É prece, é palestra, é música edificante, é evangelho lá, não, tem que aguentar isso. Não é? Então cada um de nós precisa procurar a cura. E a cura é através de mudança de hábito, mudança de sintonia. Mas sigamos aqui. Acolhem-te o carinho com manifestações de aspereza. Todavia estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero, lembrando árvores benfeitoras quando a praga as dizima. São delinquentes e constrangem-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto. No entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres, tombadas em tentação. Nós somos muito mais infantis e ignorantes do que maus. Jesus, num diálogo com Pedro, no livro Boa Nova, ele diz para Pedro que os habitantes da terra, nós, somos muito mais ignorantes, no sentido de ignorar o bem, infantis do que propriamente maus. As nossas escolhas erradas são muito por ignorar o bem, ignorar as leis de Deus, ignorar uma lei que se chama causa e efeito, desconsiderar que tudo que eu faço para o outro estou fazendo necessariamente para mim, seja o bem ou seja o mal. São almas nobres tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça, atormentada, que o remorso atenaza e a dor suplicia. E aqui vem um ponto importante, gente. Opa! Muito importante. Não te digo que aproves o mal. Emmanuel não está dizendo para a gente passar a mão na cabeça do mal. Não é isso. Nem ser conivente com o mal. Não te digo que aproves o mal, sob a alegação de resguardar a bondade. Eu sou bonzinho, então eu vou passar a mão na cabeça da criatura que está toda no erro. Não é isso. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Então, não te digas que aproves o mal. Não te digo que te passe de bonzinho e faça de conta que você não está vendo o mal. Não é isso. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Olha que comparação linda. Faça como um enfermeiro que socorre um trauma sem aumentar o trauma. Você já pensou a gente chegar no pronto-socorro, perna quebrada, e o médico vai dizer assim, deixa eu ver como é que está o osso. Vai aumentar o trauma. Ajuda como alguém que ama, que cuida, que serve, sem alargar a ferida, sem botar o dedo na ferida, sem colocar o dedo na ferida. Porque às vezes, gente, cá entre nós, às vezes a gente está tão chateado com uma situação, só que a gente está
assim, bem sem jeito, e esqueceu de tudo que a gente estudou no Espiritismo, chega lá, põe o dedo na ferida e fala assim. E aí depois se arrepende. Puxa, por que eu fui falar daquele jeito? Aí ao invés da gente ajudar o acidental na alma, ele fica magoado com a gente, porque a gente foi sem jeito, enfiou o dedo na ferida e ainda torceu o dedo assim. E aí a gente não conseguiu ajudar, não conseguiu resolver, e ainda a gente fica super mal. Pô, fui tão sem jeito, podia ter feito diferente. Eu só queria ajudar. Então que a gente possa se preparar. Que a gente possa tratar as nossas feridas com auto-perdão. Quem não se perdoa tem muita dificuldade de perdoar. Com auto-perdão. Se dando oportunidade de recomeçar, se dando a oportunidade de refazer, entendendo que se estamos no mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Gente, espírito perfeito mora no 5º nível de mundos, mundo celeste. Se você mora até mundos felizes, você ainda não atingiu a perfeição. Perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Se a gente está até o 4º estágio, não atingimos ainda a perfeição relativa. Então, como é que a gente quer se cobrar perfeição, se a gente ainda está no mundo de provas e expiações indo para a regeneração? A gente tem que se cobrar persistência, coragem de ser bom, coragem de fazer o bem, coragem de mudar para melhor. Isso a gente precisa se cobrar. Agora a gente precisa entender que não é perfeito e que a pessoa que está do nosso lado não é perfeita também. Porque às vezes a gente exige perfeição do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, sendo que a gente esquece que ele é um espírito imperfeito ainda. Ele ainda não chegou na perfeição. Se tivesse chego, não estava aqui, estava no mundo celeste. Então, amar mais, buscar conviver com mais saúde espiritual, saúde emocional, compreendendo que ambos somos acidentados da alma. Não colocar o dedo na ferida, ajudar a crescer, ajudar a evoluir, sem ser conivente com o erro. Equilíbrio, harmonia, diálogo. Restaurar sem destruir. Olha que lindo, gente. Restaurar sem destruir. Emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que a ensinar servindo, ele ensinava mostrando como ser e como fazer. Ele não ensinava só no verbo. Recordamos Jesus, que a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para cuidar dos sãos. Ele veio à terra para orientar a todos nós acidentados da alma. Ele veio para orientar a todos nós qual era o caminho para a vida feliz, qual era o caminho para a vida abundante, qual era o caminho para que a gente chegue mais rapidamente à perfeição relativa. Agora eu vou fazer umas reflexões com vocês. Me perdoem que vai aparecer um erro de português que eu não consegui arrumar, porque não sei o que aconteceu. Fui arrumar e fechou, não deixava arrumar. Eu digo é hoje.
mas vou passar o erro de português rapidinho. Broco, ninguém viu. E vamos para as reflexões então. Gente, mulher hemorroíça toca nas vestes de Jesus. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem me tocou? Era uma multidão imensa, todos acidentados da alma, inclusive Pedro. E aquela mulher que sangrava noite e dia sem parar, anêmica, doente, sabia que se tocasse em Jesus, ela ia se curar. Então ela toca nas vestes de Jesus e Jesus pergunta: Pedro, quem me tocou? E Pedro, né? Muito nós, né? Sei lá, Senhor, tem tanta gente aqui. Mas depois ele melhora e muito. Pois ele faz uma transformação imensa durante a vida. Quando tocamos o Cristo, queridos amigos, queridas amigas, como a mulher hemorroíça fez, e como todos nós precisamos urgentemente fazer. Quando tocamos no Cristo, ou na esfera do Cristo, existe uma transferência de virtudes espirituais para nós. Porque Jesus já é espírito crístico há bilhões de anos. E o que é ser espírito crístico? Todos nós vamos chegar à perfeição relativa, espíritos puros. Mas quando a gente chegar a espírito puro, a gente continua evoluindo. A evolução é constante. E o espírito puro, quando ele vai evoluindo, ele torna-se espírito crístico. Então o espírito crístico é um espírito puro em maior índice ainda. E Jesus já é um espírito crístico há bilhões de anos. Então vocês imaginam o que é a esfera do Cristo. Quando a gente consegue tocar na esfera do Cristo, isso é buscar os seus ensinamentos. Perdoai, só fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Servir. Quando eu consigo tocar na esfera do Cristo, existe uma transferência de virtudes espirituais, que podemos chamar de comunhão, porque o Cristo atua em todos nós. O Cristo atua em todos nós. Colabora com todos nós, pois Ele veio para nos mostrar o caminho da cura. Ele não veio para os sãos, Ele veio para nós. Mas nem todas as pessoas estão receptivas para a ação do Cristo. Ele é igual para todos, só que nem todos queremos tocar o Cristo. Nem todos fazemos como a mulher hemorroíça, buscar as virtudes, a energia, o caminho do bem. E aí nós fazemos essa reflexão essa noite. Estamos tocando Jesus? Estamos receptivos para a cura? Como a mulher hemorroíça estava? Nós queremos realmente a cura? São reflexões muito pessoais, que eu deixo de tema de casa para cada um de nós. Nós temos consciência que a cura real é a cura da alma? Não é a cura do corpo. Muitas vezes a gente vem para o centro espírita pedindo a cura do corpo. E muitas vezes ocorre a cura do corpo. Mas muitas vezes não. Porque aquela cura do corpo naquele momento não é o que nós precisamos.
E a gente tem muitas vezes dificuldade de entender isso. Por isso, pessoal, eu trouxe para a gente encerrar um texto de Amélia Rodrigues, um diálogo belíssimo de Lavínia, uma romana, com Miriam, uma cristã. Só que Lavínia não sabia, Miriam morava com Lavínia há muitos anos. Eram duas matronas, duas senhoras. E Lavínia não sabia que Miriam amava o Cristo. Esse diálogo se encontra no livro Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco e Amélia Rodrigues, capítulo 25, e se chama A Cura Real. A cura real é das nossas mazelas, das nossas feridas da alma. Neste capítulo transcorre um belíssimo diálogo entre Lavínia, uma patrícia romana, e Miriam, musicista com paralisia nas pernas. Miriam não andava, que morava na casa de Lavínia, por convite dos pais de Lavínia. Miriam era cristã, Lavínia não sabia. Gente, eu peguei o diálogo do livro, né, e dei uma resumida para não ficar tão longo. Mas quem quiser, tem o capítulo 25 inteiro na internet, ou adquirir o livro, ou tem o capítulo na internet, ele na íntegra. Mas eu peguei os pontos principais de Lavínia conversando com Miriam. Miriam conta que no passado, quando o Cristo se encontrava na casa de Pedro, ela havia procurado e pedido a cura. Ela já tinha a paralisia. Sim, foi a paralisia que me conduziu à sua presença, conta Miriam para Lavínia. E ele não te curou? Não dizem que era um taumaturgo, médico, curador? Não me curou o corpo, é certo, não o corpo. E diz Miriam a Lavínia: escutai-me, diz-vos-ei, vou te contar o que aconteceu. Ouvi falar de Jesus. Diziam que o Rabi lemia as exulcerações de toda a natureza, limpava as mazelas do corpo e da alma, e diante dele as enfermidades e os demônios debandavam em retirada. Supliquei que me levassem até ele, no sítio em que pousavam. Ele pernoitava então na casa modesta de um de seus, de nome Pedro. Conduzida à sua presença, perguntou-me com inefável modulação: que queres que eu te faça, minha filha? Então ela esteve na presença do Cristo. Que volte a andar, Senhor. Era o que ela queria, voltar a andar. A expressão do seu rosto, aqueles olhos transparentes e puros, penetraram a face imersa em tristeza. Nunca pude olvidar. Então ela conta que Jesus olha para ela, ele lê o passado dela e percebe o que ela precisava. Fitou-me demoradamente. Jesus acessava o passado de todos que estavam perto dele. Espírito Crístico.
a expressão do seu rosto, aqueles olhos, fitou-me demoradamente e depois redarguiu: andar não é o mais importante na vida como supões. Andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Difícil, né? Difícil é quando a gente quer alguma coisa, quer alguma cura e a cura não vem. E Jesus está dizendo para a gente: te transforma. Verifica o que essa doença veio te ensinar e dar-te-ei muito mais. A cura das feridas reais que estão na alma. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Quantas vezes os bons espíritos nos dizem isso, gente? Estou cuidando de ti. Vai em paz. Estou aqui cuidando de ti. Vai, te transforma, perdoa, muda o pensamento, muda o tom de voz. Vai em paz. Estou contigo. Vai em paz, mas se transforma. Jesus então diz a ela, não o que ela queria ouvir, mas o que era melhor para ela enquanto espírito imortal, porque nós precisamos aprender a nos enxergar como espíritos imortais. Esse corpo é passageiro. Claro que a gente vai cuidar dele, mas ele não é o mais importante. Eu, espírito imortal, preciso me tratar. E continua Miriam nesse diálogo com Lavínia. Mas nunca levantaste da cama. Ah, quem fala é Lavínia. Lavínia fala para Miriam: mas nunca levantaste da cama. Arremeteu irada a Patrícia romana. E como respeitas e dizes que o ama? Ele não te curou. Como é que você ama ele? Por muito tempo, diz Miriam para Lavínia, permiti-me referir-vos. Pensei também assim: por que ele não me curara? Por que ele não me curara? Conheci paralíticos, outros aos quais ele restituíra os movimentos, cegos, surdos, mudos, endemoniados, dos que se recuperaram após estar com eles. E ela se perguntava: por que não eu? Muitas vezes a gente faz essa pergunta: por que não eu? Será que eu já não estou sendo profundamente tratado no que realmente importa? Foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. Então Miriam fala para Lavínia: foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar e a morrer. Claro, somos espíritos imortais, mas a nossa casa verdadeira é o mundo dos espíritos. Aqui é uma escola ao qual a gente veste esse uniforme e vem estudar, trabalhar e exercer os nossos estudos. Lembra do primeiro livro que a gente estudou, né? Como é que era o nome do livro? Estude e viva, né? Então a gente veio para isso. Estamos matriculados nessa escola e esse corpo físico é o nosso uniforme. A gente veio estudar e viver. À medida que passavam, bom, já foi. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acompliciando-se com males e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia,
Todavia, paulatinamente fui sendo possuída por incomparável paz. Imagina como é que está a Lavínia 2000 anos depois agora, hein? A Miriam, 2000 anos depois agora. Deve estar muito avançada. Incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Paralítica. A paz começou a invadir as feridas da alma e a curar as feridas reais. Inexplicável alegria de viver e de amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes. Olha a lição para nós. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu. E a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança. Olha que lindo. Resignação ensinando conforto e esperança. É isso que Jesus espera de todos nós. Que apesar das nossas mazelas, dos nossos acidentes da alma, enquanto fazemos o trabalho de cura, na nossa transformação, possamos oferecer esperança, alegria de viver. Conforto e esperança a outros padecentes. Então Miriam faz uma pausa, como se desejasse recompor mentalmente a ordem dos acontecimentos, para logo prosseguir elucidando. Vai falar dos olhos de Jesus quando a olhou. Aqueles olhos dúlcidos parecem fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava soando-me aos ouvidos. Passei a amar Jesus. Após a sua partida, fui convidada a participar das reuniões que se faziam em sua memória. E ali, com a cítara e a voz, ela cantava e tocava a cítara. Com a cítara e a voz, nos intervalos das narrativas e dos estudos da sua palavra, eu cantava bendizendo sua misericórdia e seu amor. Ela foi convidada pelos primeiros cristãos a participar de cultos para estudar os ensinamentos do Cristo, e ela cantava e tocava cítara. Estava curada. Estava curada. A verdadeira cura, o acidente da alma. Não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante, claro. Imagina como é que ela retornou ao plano espiritual e como ela está hoje. Vossos pais, então ela fala para Lavínia, né? Como que ela conheceu os pais de Lavínia. Vossos pais, quando de passagem por Jerusalém, conhecendo-me, convidaram-me a vir a Roma para cantar e ser vossa amiga. Então ela passa a morar na casa de Lavínia, que era uma patrícia romana rica, muitas posses. E os pais de Lavínia então levaram Miriam para morar com ela, cantar, tocar. Vossos pais já foram. E aí então Lavínia fala seriamente com Miriam. Cala-te, Miriam, para que ninguém suponha que conspiramos contra o imperador. Estava em Roma. E silencia tuas simpatias pelos cristãos. E ela então responde: não posso. Não posso. Não posso, Senhor. Perdoai-me. Quem conhece Jesus perfeitamente, entregando-lhe a vida desde o
para que Ele a dirija. Para encerrar, queridos amigos e queridas amigas, fazendo um resumo em 1 minuto. Somos todos acidentados da alma, uns mais, uns menos. Somos todos espíritos imortais. Precisamos começar a viver com a certeza absoluta que a morte não existe e que eu levarei daqui sempre tudo que eu fizer de bom, de bem, de luz por mim e pelo próximo. Porque toda vez que eu perdoo, eu estou fazendo bem para mim. Eu estou curando uma ferida da alma. Lembrando que nem tudo que a gente pede, a gente recebe como a gente quer. Mas tudo tem uma determinação divina. E é muito importante que a gente converse com a nossa paralisia. A Miriam tinha paralisia das pernas. Cada um de nós tem uma paralisia, uma dificuldade. É muito importante que a gente converse com as nossas dificuldades e pergunte o que você veio me ensinar, porque eu quero aprender para me curar. E por fim, queridos amigos, quem toca em Jesus, como a mulher hemorroísta, começa a sua cura real, como a Miriam, que nem sempre é visível, mas é sempre verdadeiro. Que Jesus nos abençoe muito, hoje e sempre, graças a Deus.